Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Viação Águia Branca celebra 80 anos com ônibus históricos e relembra trajetória de pioneirismo no transporte rodoviário, modelos especiais desenvolvidos com a Marco Polo e Mercedes-Benz resgatam identidade visual clássica e contam a trajetória de uma das maiores viações do país. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A aviação Águia Branca deu início às comemorações de seus 80 anos de história com a apresentação de dois ônibus especiais que resgatam pinturas icônicas que marcaram gerações, desenvolvidos em parceria com a Marco Polo e a Mercedes-Benz. Os veículos unem memória, inovação e tecnologia, reforçando o papel da empresa como referência no transporte rodoviário nacional. Na última semana, os modelos passaram pelo Rio de Janeiro, incluindo visita à garagem da empresa em Bom Sucesso, na zona norte da capital, chamando a atenção de entusiastas e profissionais do setor. Pinturas históricas resgatam identidade visual da marca. Cada unidade homenageia uma fase distinta. Década de 1980, nome Águia Branca em preto, com listras superiores. Década de 1990, identidade semelhante, porém com o nome em vermelho. Os ônibus comemorativos trazem de volta o clássico padrão cinza e branco, utilizado pela empresa por cerca de 20 anos e que marcou época no transporte rodoviário brasileiro. O contraste com o padrão azul atual, adotado desde 2015, evidencia a evolução da identidade visual da empresa ao longo das décadas. A marca e a identidade visual da frota foram desenvolvidas pelo designer Hans Donner, responsável por consolidar a imagem moderna da aviação. Experiência a bordo conta a história da empresa. Os veículos foram concebidos como uma experiência imersiva. No interior, os passageiros encontram uma linha do tempo aplicada no teto do piso superior, apresentando os principais marcos da trajetória da empresa desde sua fundação. A proposta transforma cada viagem em um contato direto com a história da Águia Branca, conectando passado e presente. Parceria histórica com a Marco Polo acompanha a evolução do setor. A relação entre a aviação Águia Branca e a Marco Polo remonta aos primórdios da indústria nacional. Ainda nos anos 1950, a empresa passou a operar modelos da então Nicola e Companhia, que posteriormente daria origem a Marco Polo. Ao longo das décadas, a aviação
esteve presente em diversas gerações de veículos. Nicola Marco Polo II, Marco Polo III, Paradiso, família G4, G5 e G6 e geração 8. O G8 em 2021, a Águia Branca foi cliente lançadora mundial da geração 8, reforçando seu protagonismo e pioneirismo. Frota comemorativa circulará em mais de 750 destinos. Os ônibus históricos irão operar em linhas regulares da empresa, que conecta mais de 750 destinos em 9 estados brasileiros, permitindo que passageiros vivenciem essa homenagem à trajetória da aviação. Uma história construída desde 1946. A história da aviação Águia Branca começa em 1946, com a aquisição do primeiro ônibus para operar o trecho entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Pouco tempo depois, o sucesso inicial levou à compra de um segundo veículo, dando origem ao primeiro negócio, batizado de Autoviação 13. Formação do grupo e consolidação no Espírito Santo. Na década de 1950, os irmãos Carlos e João Kiepe criaram a empresa João Kiepe e Sobrinho, ampliando a atuação com novas linhas no Espírito Santo. Com a entrada de Wander e Ayame Kiepe, o negócio evoluiu para a formação da Valécio Kiepe Irmãos, consolidando a base da operação. Em 1958, Valécio Kiepe adquiriu a empresa de ônibus Águia Branca, fundada em 1949 em Colatina. Pouco tempo depois, os irmãos também compraram a Aviação Brasil, expandindo a operação. Fundação oficial da Aviação Águia Branca. Em 17 de fevereiro de 1961, ocorreu a fusão entre a Aviação Brasil e a empresa de ônibus Águia Branca, dando origem à empresa com o nome atual. A partir daí, iniciou-se um ciclo contínuo de crescimento, baseado em expansão de linhas e aquisições estratégicas. Expansão regional e entrada na Bahia. A década de 1970 marcou a expansão da empresa, a aquisição da empresa Sayonara, compra de linhas da aviação Itapemirim, no norte do Espírito Santo, entrada no mercado baiano com a compra da Expresso São Jorge. Nos anos seguintes, a empresa ampliou sua presença com a aquisição de outras viações, consolidando sua atuação no Nordeste. Consolidação da marca e identidade visual. Em 1982, todas as empresas do grupo passaram a operar sob o nome Águia Branca, com identidade visual unificada, desenvolvida por Hans Donner. Essa padronização fortaleceu a marca e consolidou sua presença no mercado nacional. Crescimento e diversificação dos serviços. Ao longo das décadas seguintes, a empresa seguiu expandindo a aquisição da aviação Saltares em 2005, unificação das marcas em 2016 e compra
do Expresso Brasileiro, Rio de Janeiro a São Paulo, em 2017. A empresa também passou a investir em fretamento e novas soluções de mobilidade, inovação digital e novos modelos de negócio. Nos últimos anos, a Águia Branca avançou em inovação, lançamento do Águia Flex com vendas 100% digitais, implantação da passagem digital, criação da plataforma WeSafety voltada à gestão de riscos. Em 2020, o grupo lançou a Squad, um ecossistema voltado à transformação das viagens rodoviárias. Expansão recente e presença nacional. Em 2023, a empresa expandiu sua operação para a região dos lagos, conectando cidades como Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Atualmente, a Águia Branca transporta cerca de 9 milhões de passageiros por ano e atua em estados como Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Marca reforça conexão emocional com passageiros. A celebração dos 80 anos reforça o posicionamento da empresa como uma marca que vai além do transporte, conectando pessoas, histórias e experiências. Ao resgatar sua identidade visual, histórica e projetar o futuro com inovação, a aviação Águia Branca reafirma sua relevância no setor e seu compromisso com a evolução do transporte rodoviário no Brasil. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente da aviação Águia Branca, que acaba de celebrar 80 anos com ônibus históricos e acaba relembrando a sua trajetória de pioneirismo no transporte rodoviário, sendo que esses modelos especiais que foram desenvolvidos com a Marco Polo e com a Mercedes-Benz acabam resgatando identidade visual clássica e contam a trajetória de uma das maiores viações do país. Esses veículos, nos dois, eles acabaram dando início às comemorações de 80 anos de história da empresa e vem com pinturas icônicas que marcaram muito a época das pessoas que utilizaram por muitos e muitos anos os serviços da empresa. E eu vou estar destacando aqui com vocês cada pintura que eles homenagearam, sendo que a década de 1980, o nome Águia Branca estava em preto com listras superiores, que essa marca já foi utilizada lá atrás. Na década de 1990, a identidade é semelhante, mas, porém, com o nome em vermelho. E esses ônibus comemorativos, eles acabam trazendo de volta o clássico padrão cinza e branco, que foi utilizado pela empresa por cerca de 20 anos e que marcou época no transporte rodoviário brasileiro. Eu vou estar destacando aqui com vocês também a parte do conforto, que também é a mais importante, pois esses dois veículos históricos, que no caso vem com essa pintura marcante, no caso eles têm capacidade para 54 passageiros, sendo 46 poltronas semi-leito,
no piso superior, ou seja, na parte de cima do ônibus, e 8 poltronas cama no piso inferior, ou seja, na parte de baixo do ônibus. Pois bem, venho aqui parabenizar novamente a aviação Águia Branca pelos seus 80 anos de atuação e também parabenizar a empresa por vocês agora colocar esta pintura que marcou e muito, e que vocês continuem sempre prestando um ótimo serviço para seus passageiros, para seus colaboradores por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.